Olá amigos, vai começar mais um programa Boletim Busão em Jogo. E o destaque de hoje é o cancelamento do Clássico das Américas entre seleção brasileira e Argentina, que acabou não ocorrendo por falta de energia no estádio. E o outro é a goleada da Portuguesa sobre o Sport. Tudo isso e muito mais na volta dos comerciais. Se você quer sair do aluguel, conquistando seu imóvel próprio, adquirir um veículo, seja ele um carro, um ônibus, um caminhão, de forma inacreditável, sem juros, você precisa conhecer a Racon Consórcio. Uma empresa conceituada que atende a todo o Brasil, faz parte do Grupo Randon e realmente é a melhor maneira de realizar os seus sonhos. De volta do break, vamos direto à Série A. Na quarta-feira não ocorreu a rodada em função do jogo entre seleção brasileira e seleção da Argentina, que acabou não existindo, mas isso falaremos mais à frente. Na quinta-feira ocorreram 3 jogos e os demais serão no sábado, né? Porque domingo haverá eleição. Então os jogos foram transferidos foram antecipados para sábado, né? Os jogos que ocorreram na quinta-feira, aliás, foi Flamengo recebeu o Bahia e não saiu do 0-0. Bahia jogou muito bem, está muito firme o Bahia e complicou a vida do Flamengo. Não saíram do 0-0. Agora o destaque então da rodada foi a Portuguesa, né, que venceu ao Sport por 5-0, ficou numa posição bastante cômoda, né? Enquanto que o Sport está lá na zona de rebaixamento e a situação é muito difícil. O Curitiba também recebeu a Ponte Preta e venceu por 1-0. Mas mesmo assim o Curitiba está ali, é o primeiro na portinha da zona de rebaixamento, né? E se o Palmeiras não vencer ao São Paulo, ficará com uma situação difícil, né? Também. Mas se vencer, ficará a 3 pontos ali da saída da zona de rebaixamento, né? E os jogos do complemento da rodada, que serão bastante interessantes, são os clássicos, né? Que ocorrerão no sábado entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbi, né? E lá no Rio de Janeiro, Fluminense e Botafogo, né? Esses jogos vão decidir. O São Paulo, que procura ali o G4, está pertinho, a 2 pontos, né? Há bastante tempo perseguindo o G4, vai lutar muito. E o Palmeiras, que vem em ascensão depois do novo técnico, precisa ganhar para ficar a 3 pontos ali, para respirar fora da zona de rebaixamento, vai lutar muito, né? Esse jogo vai ser um jogo muito bonito de assistir. E eu acho que aqui não dá para arriscar nenhum prognóstico, né? E o Santos também vai enfrentar o Internacional na Vila Belmiro. O Náutico ao Corinthians. O Corinthians vai viajar um pouco, vamos ver como é que se sai lá na frente com o Náutico, né? Nesta caminhada rumo ao Campeonato Mundial, que o Tite está só trabalhando para chegar na zona de conforto, segundo ele, né? E dali para frente é trabalhar o time para enfrentar o Mundial de Clubes, né? E o Atlético Goianiense vai receber o Vasco da Gama, né? Esse jogo aqui é muito importante para o São Paulo. São Paulo vai torcer muito para o Atlético Goianiense e ainda mais por ele ter as cores do São Paulo, né? Se ele vencer ao Vasco e o São Paulo vencer
ao Palmeiras, o São Paulo entra no G4, né? Depois temos aquele clássico, já falei, Fluminense e Botafogo. O Fluminense está numa vantagem muito grande, 6 pontos acima do Atlético Mineiro, né? E vai querer que permaneça essa diferença. Mas o Flu está ali para jogar água no chope do Fluminense, né? E outro será Grêmio e Cruzeiro, né? O Grêmio está muito bem também, lá na terceira colocação, né? Com 50 pontos. E o Cruzeiro que vem muito mal, né? Mas o Cruzeiro consegue às vezes pregar algumas peças nos times que estão lá no G4, né? Vamos ver o que acontece. E para fechar, o Atlético Mineiro vai receber o Figueirense, que esperneia para deixar a zona de rebaixamento, que é muito difícil. Faltam, será que 7 pontos para que ele deixe a zona de rebaixamento? É muito difícil a vida do Figueirense e vai enfrentar nada mais, nada menos do que o Atlético Mineiro lá em seus domínios, né? Então vai ficar muito difícil para o Figueirense. A Série B, a Série A e a Série B, o Campeonato Brasileiro, estão chegando na sua reta final e a coisa está afunilando, né? Agora não tem mais como errar. Um pontinho fará muita falta logo ali na frente, né? Pois bem, meus amigos, era isso que tínhamos de Série B, aliás, Série A, né? Vamos para mais um break, né? E voltaremos já já com notícias da Seleção Brasileira, Série B e Sul-Americana. A Quality Financiamentos, em parceria com a Volare e a Rodobens Leasing e Locação, apresenta uma nova modalidade de financiamento para viabilizar a aquisição do seu Volare 0 km, o leasing operacional. Nesta modalidade, a entrada será apenas no final do contrato, com um prazo de até 60 meses. É isso mesmo, seu Volare 0 km, sem entrada no ato, só no final de 60 meses, sem precisar vender o seu veículo usado e com parcelas menores que no Finame. Então, não perca tempo e ligue agora no revendedor Volare da sua cidade. Adquira já o seu micro-ônibus e aumente a sua renda. Realize seu sonho agora mesmo. De volta, falaremos agora de Seleção Brasileira primeiramente. Realmente foi de veras engraçado essa Seleção Brasileira e Seleção Argentina. E tudo acontece com o humano, né? Já iniciou-se aqui no Brasil na partida, né? Na viagem houve muita turbulência e tivemos que alterar a rota em 300 quilômetros, passando pelo Paraguai. Mesmo assim não melhorou muito, turbulência continuou, né? E na chegada, mais outro problema. Tiveram problema também com hotéis lá, né? E acabaram se hospedando no mesmo hotel em que estava a seleção da Argentina e os árbitros, né? Veja como ficou engraçado. Foi uma festa só. Depois, no percurso do hotel até o estádio, o ônibus que transportava a seleção brasileira acabou tendo problema lá com os fios elétricos do estádio lá e acabou deixando o estádio no escuro e o jogo acabou sendo cancelado. Tudo isso acontece com a seleção brasileira e com o humano, né? Não sei se o homem é azarado de fato, entendeu? Um prejuízo enorme, prejuízo para os clubes, né? E o jogo acabou não acontecendo e não existirá data para que esse jogo
venha a acontecer. Portanto, o Brasil está reclamando a taça, né? Mas vamos ver como é que acontece. Os jogadores retornaram a seus clubes porque tem jogo no sábado, domingo é eleição, entendeu? Então não haverá mais tempo para que os jogos venham a acontecer. Pois bem, isto é a seleção. Vamos torcer para que nos próximos jogos, existem 2 amistosos aí em que o Kaká está convocado, entendeu? Ela seja mais feliz, né? E o outro foi a Série B, né? A Série B aconteceram 3 jogos na terça-feira e o complemento, então, da rodada acontecerá na sexta-feira, né? O Asa enfrentou o Avaí em casa e o venceu por 1-0. O Goiás recebeu o Bragantino, né? E venceu também por 1-0. Foi jogo de 1-0. E o São Caetano também venceu ao Guaratinguetá por 1-0 e se manteve lá no G4, né? O Joinville está ali de olho no G4. Mesmo vencendo, ele ainda permanece fora do G4, ali nos calcanhares do São Caetano. Ele que se cuide porque ele vem firme aí, o Joinville. Os demais jogos acontecerão na sexta-feira, né? O Criciúma é a rodada do Criciúma porque ele pode assumir a primeira colocação. Basta vencer o seu jogo, né? E esperar que o Vitória não vença, né? A diferença é só 2 pontos. Essas 2 equipes, nós já podemos dizer que estão já na Série A em 2013, né? Resta agora saber quem vai ser o campeão, né? As outras 2 vagas estão sendo disputadas, né, entre Goiás, Joinville, São Caetano e Atlético Paranaense, né? Então existem 2 vagas que estarão sendo disputadas entre esses 4 clubes, né? E o outro jogo da rodada foi a Sul-Americana, né? O Palmeiras recebeu o Milionário da Colômbia e o venceu por 3-1, ficando numa situação bastante cômoda para fazer o jogo de ida, né? E a Universidade Católica do Chile venceu lá no Chile por 2-0 o Atlético Goianiense, entendeu? E agora também fica numa situação bastante confortável para vir aqui no Brasil. Então, foram isto que aconteceu, meus amigos, de futebol nesta semana, né? Sexta-feira haverá o complemento da Série B e sábado o complemento da Série A. E no domingo, então, ocorrerá as eleições para as prefeituras do Brasil, né? Pois bem, meus amigos, é tudo isso. Até lá e estaremos de volta, então, na segunda-feira para notícias da Série A e Série B. Até lá, meus amigos.